Bom, meu nome é Antônio da Cruz Garcia, sou médico de formação de cirurgia geral, principalmente em aparelho digestivo. E inicialmente queria agradecer o convite da Carmen para eu poder aqui dizer um pouco da minha experiência na época da Secretaria de Saúde. Eu sou de uma cidade do sul de Minas, chama Munhoz, fica próximo de Socorro, Bragança. Estudei em Bragança, estudei em Socorro e vim aqui em 1967 fazer o cursinho e entrei na Unicamp em 1968, me formei em 1973. A partir de 1970, comecei a frequentar a Casa de Saúde Campinas. A gente tinha uma república que era bem do lado. Eu me lembro, olhando o hospital assim, eu achei que o hospital facilitasse a entrada de estudantes lá. E realmente foi uma acolhida muito agradável. E lá eu conheci 2 cirurgiões com quem eu aprendi muito e eu trabalhei com eles até depois de formado. Um deles era o Sebastião Moraes e o outro era o Santos Coy. 2 cirurgiões, cada um com uma formação diferente, mas foi muito importante na minha carreira profissional. Depois de formado, eu procurei ter uma formação a mais ampla possível, que o objetivo era ir para o interior, mas no fim continuei aqui em Campinas e continuei trabalhando com o Sebastião Moraes, com quem eu trabalhei cerca de 18 anos na minha vida profissional. E em 1977, quando houve a eleição e o Francisco Amaral ganhou para prefeito, o Sebastião foi convidado pelo então vice-prefeito José Roberto Magalhães Teixeira, que era amigo íntimo de um outro colega lá do hospital, um anestesista, e com quem houve o convite para que o Moraes assumisse a Secretaria Municipal de Saúde. E quando ele assumiu a secretaria, ele levou para lá as pessoas conhecidas e de confiança dele. Um deles sou eu. Inicialmente eu fiz um contrato com a prefeitura e fui atender numa unidade de saúde, lá no Bandeiras 1, que era um mini posto, e foi uma experiência bastante agradável. Mas nesse período, o Moraes fazia gestão ao prefeito para que eu fosse prestar atividades no nível central da Secretaria de Saúde. Foi quando eu fui nomeado diretor de saúde, que era o segundo cargo em importância na hierarquia da Secretaria de Saúde. Agora, vocês imaginem que eu não tinha nenhuma experiência com a prefeitura, e muito menos nessa área de saúde pública. E para entender a máquina administrativa da prefeitura foi muito difícil, muito complicado, porque os interesses eram múltiplos, os obstáculos eram enormes, a compreensão de como é que funcionava a máquina era muito grande e tinha as dificuldades que as outras secretarias impunham para a Secretaria de Saúde. Moraes era um indivíduo extremamente idealista e de uma capacidade de comunicação enorme e tinha um propósito de construir alguma coisa que beneficiasse a população da cidade, principalmente a população mais carente. A secretaria, naquela época, ela tinha um serviço veterinário, tinha um serviço de vacinação, alguns vacinadores, por sinal, pessoal muito competentes, e ela tinha um serviço odontológico, que principalmente para dar assistência aos alunos da rede municipal de ensino. E na área da saúde tinha uma unidade simples de saúde em Joaquim Egídio, em Sousas, e outra, se não me engano, em Nova Aparecida. E era só isso. E o Moraes tinha um ideal e um propósito de montar uma rede de centro de saúde
que pudesse beneficiar a população. Entretanto, naquele primeiro ano, nós não tínhamos na Secretaria nenhum orçamento que contemplasse a aquisição de materiais, de móveis e instrumentos para poder montar o centro de saúde. E nós tivemos 2 empresas municipais, autarquias, que foram fundamentais em que compraram todo o material do centro de saúde que foi instalado no começo. Um deles é a Sanasa, que é o Serviço de Abastecimento de Água de Campinas, e o outro, que é a CETEC, que tinham 2 presidentes muito amigos do Sebastião Moraes e que facilitou muito a nossa início de implantação na aquisição, principalmente de materiais para o centro de saúde. Nós discutimos muito a questão como é que seria a implantação. O Moraes, ele tinha ele ia desbravando todo a implantação do centro de saúde, e eu e a Marina, que nós compunhamos aí o braço direito do Moraes, nós tínhamos de nos virar na máquina administrativa, na questão compor orçamento, na questão da compra de material, na montagem de logística para poder abastecer as unidades de saúde. E foi uma coisa extremamente importante na ocasião, no começo da montagem dos serviços. A sorte que nós tivemos de contar com uma quantidade importantíssima dos médicos recém-formados, idealistas, competentes, dedicados, e que sem essa participação desses médicos, seria impossível montar o serviço com qualidade e como foi montado. Dentre eles tem aqui, junto nesse momento, a Carme e o Domênico, e a Carme, que teve uma participação enorme, chegando inclusive a ser secretária municipal de saúde, dada a importância da dedicação e a competência dela. Quando nós começamos a montar o centro de saúde, o Moraes ele tinha uma paixão enorme para discutir com a população e tinha uma habilidade para identificar líderes comunitários em bairros carentes, onde eram agendadas reuniões com a população. E a gente tinha uma técnica de abordagem, não sei se era muito mais festiva do que prática para discutir saúde. Mas a gente montou uma peça de teatro chamada A Receita. A Receita, quem foi o idealizador dela foi o Jorge Andrade. Inclusive, ele esteve na inauguração de um centro de saúde lá no Jardim Conceição, em que nós participávamos dessa peça, inclusive eu fazia o papel de médico. A questão e a discussão era mostrar e discutir com a população que o centro de saúde não ia resolver os problemas do bairro. Que saúde era muito importante discutir saneamento básico, discutir transporte, discutir educação, a questão da alimentação, aí envolver a questão do salário justo. Isso participava na melhora da saúde da população muito mais do que o centro de saúde. Mas o centro de saúde tinha um papel importante no trabalho de prevenção, no trabalho de recuperação da saúde dos pacientes. Então, essa era a primeira abordagem que era feita. E nós fazíamos reuniões em tudo que é lugar. Tivemos reuniões em favelas, reuniões domingo de manhã, domingo à noite, e a gente, toda oportunidade que tinha, nós íamos, mas íamos arrastado pelo Moraes. Moraes ia, a gente ia junto. Onde ele ia, a gente ia junto. E com isso, esse era o núcleo, o ponto principal de começar a discutir a possibilidade de implantar um centro de saúde naquela região. E uma coisa que se discutiu de importante era que
funcionários do centro de saúde deveriam ser originários da própria comunidade. Facilitava muito a comunicação do centro de saúde com a população local. E isso foi feito, e foi uma experiência muito boa e muito gratificante. As pessoas eram selecionadas, depois, com os médicos da Secretaria de Saúde, foi montado um curso para treinamento desses auxiliares, e o centro de saúde, nesse período, eram alugadas casas, eram comprados equipamentos, era montado a unidade de saúde. Na época, a gente tinha uma comunicação difícil com o centro de saúde. O telefone não existia nem telefone no centro de saúde. Então, a gente tinha que ter uma dinâmica de comunicação para poder estabelecer uma comunicação e os funcionários e a equipe médica, a equipe de auxiliares, de funcionários, tinham que se conhecer o máximo como é que a secretaria estava funcionando, as dificuldades, os problemas da secretaria. Isso combinou e a gente tinha uma reunião mensal na secretaria, em que vinham os representantes médicos e auxiliares de cada unidade de saúde. E aí a gente discutia, e às vezes quebrava o pau, ficava uma discussão muito pesada, mas foi muito produtivo, porque isso ajudava muito em direcionar e a entender, colher as informações sobre os problemas que o centro de saúde tinha e que dependeria de uma ação administrativa do nível central para poder atender a demanda. Se o centro de saúde não tinha um abastecimento adequado de materiais, ficava muito difícil para os funcionários e médicos, etc., trabalhar no centro de saúde. Então, com isso, a gente estava tentando montar uma rede primária de atendimento à saúde. Só que essa rede era totalmente desconectada dos demais níveis da atenção secundária, que representava pelo ambulatório de especialidade, na época era o INAMPS, e depois os ambulatórios de especialidades das universidades, e também do nível terciário, que era representado pelos hospitais. O sistema, para funcionar bem, teria que ter uma comunicação e uma facilidade de fazer com que os pacientes atendidos na rede pudessem ser atendidos nesses outros níveis. E a gente sabia, na época, que uma parte enorme das necessidades da população era resolvida ali no nível da rede básica de saúde. Então, isso nós ficamos na secretaria até 1982, quando houve uma nova eleição. O vice-prefeito, na ocasião, era o José Roberto Magalhães Teixeira, foi ele quem ganhou a eleição. Na época, o secretário de saúde inicial foi o Dr. Rogério, infectologista, e logo em seguida, eu não me lembro quanto tempo ele ficou na gestão, e depois a doutora Carmen assumiu a Secretaria de Saúde. Uma coisa que foi importante foi tentar identificar outros municípios que tivessem alguns trabalhos semelhantes, né? E foi identificado um município de Montes Claros, em Minas Gerais, município de Niterói, no Rio, que tinham trabalhos semelhantes, e Londrina também. E com isso se montou um primeiro fórum, um primeiro congresso que foi realizado aqui em Campinas. E foi assim, a partir daí, o movimento na área da saúde cresceu e se desenvolveu bastante. Então, o meu primeiro contato com o Arouca foi na faculdade, né? Ele foi professor. Então, lá na secretaria, ele vinha com uma certa frequência lá. E foi assim, e a gente tinha uma admiração enorme por ele, porque ele tinha uma objetividade, uma clareza de entender toda essa questão da saúde, que para nós foi muito importante a presença do Arouca na secretaria, em conversas informais. Isso.
Eu não lembro na época também que o Nelson Pereira dos Santos, o Nelson participou da secretaria. Nelson Rodrigues dos Santos. E teve um episódio que eu não sei se foi do conhecimento de vocês, que o Nelson ele foi contratado na secretaria, ele recebia salário da Sanasa, porque o salário da prefeitura só não era suficiente para poder mantê-lo lá. Na época, o Sebastião tinha viajado, eu estava como secretário interino, e saiu uma entrevista ou uma reportagem na Veja, na época, inclusive citando o nome do Nelson como participante do Partido Comunista Brasileiro. E o prefeito tomou conhecimento e exigiu que ele fosse demitido. E essa conversa com o Nelson coube a mim fazer, que foi para mim uma coisa extremamente difícil, mas conversamos, ele entendeu e ele pediu demissão na época. Então, esse foi um dos episódios que me marcou muito, porque eu tinha muita admiração pelo trabalho dele, ele tinha um trabalho muito importante lá na secretaria, né? Foi, acho que no penúltimo ano acho que do governo, 81, se não me engano. Foi uma implantação que eu acho que foi importante na rede, para dar um suporte para os pacientes do centro de saúde, né? E era o Mauro, tinha a Bernadette, que era a psicóloga, o Igor. Mas era o Mauro Bilharinho que era o Mauro era o coordenador, Mauro Bilharinho Naves. Ele, infelizmente, já é falecido, né? O Igor também, né? Faleceu de acidente. E o ambulatório de saúde mental funcionava numa casa que era alugado pela Sanasa, fornecido pela Sanasa. Acho que era próximo da Sanasa, ali na Avenida das Saudades, ali. E acho que foi um ambulatório que teve um momento importante aí na rede. Hoje eu não me lembro como é que está. Então, eu acho que esse encontro foi um encontro proposto pelo Moraes, junto com esses municípios, e que teve a participação importante desses municípios. E houve uma discussão muito boa sobre a questão da saúde. E eu acredito que isso foi um embrião aí para que isso pudesse expandir pelo país. A minha impressão é essa, porque a gente não tinha notícias de outras experiências em outros locais do Brasil sobre na questão da saúde, a organização do serviço de saúde, a estruturação do serviço de saúde. E houve uma participação bastante importante de vários municípios, inclusive o secretário municipal de saúde da cidade de São Paulo esteve presente, participou desse primeiro encontro. Acho que foi muito... Isso, mas o municipal também participou. Você perguntou do número de postos, a minha impressão é que era em torno de 23 postos. E com casas alugadas, e a maioria, porque não tinha estrutura nenhuma, né? Mas hoje, depois de passado todo esse tempo, que eu fiquei na secretaria até 86, quando eu fiz o concurso do INAMPS, e aí me pedi demissão da secretaria, da prefeitura e fui para prestar serviços no INAMPS na área de gastroenterologia. Olha, só uma questão, depois disso, em 1992, no governo do Bittar, houve a demissão do Gastão, de secretário de saúde. O Marcílio Pazinato, ele entrou temporariamente e aí me convidou lá para uma conversa na Secretaria de Saúde,
Chegando na Secretaria de Saúde, ele me levou no gabinete do prefeito. E o prefeito me convidou para secretário. Eu fiquei numa situação difícil e não consegui dizer não. Enfim, eu assumi. E foi um ano isso foi durante o ano de 1992. A secretaria já estava com toda a estrutura e uma crise política grande entre o corpo da secretaria, os funcionários da secretaria com a prefeitura. Eu participei no ano de 92. Teve, na época, uma inauguração de uma ala do Hospital Mário Gatti que tinha o nome do Sebastião de Moraes. Não sei se tem essa placa até hoje, né? E os funcionários de saúde estavam em greve naquele momento. E o Bittar ficou preocupado de participar da inauguração e ser apedrejado com ovo lá. E não foi. Aí quem foi inaugurar fui eu, que foi um momento de muita emoção para mim, porque estavam presentes a viúva do Moraes, a senhora Vera, e o Guilherme, que é médico e com o qual nós trabalhamos juntos até hoje, né? Então, foi um momento bastante que me marcou muito naquele momento. E o Bittar não teve muita coragem de assumir, de botar a cara para bater ali na inauguração. E aí eu fui para Brasília algumas vezes. Acho que o Bittar tinha mudado de partido. Ele tinha ido para o PDT. Acho que foi por isso que, na época, houve esse episódio político, né? E substituir o Gastão ali ia ser complicado, né? Não era fácil, porque ele era muito bom dele. E os funcionários todos tinham uma admiração grande por ele. E foi ali, eu tive um apoio importante ali dos amigos, né? Entre eles o Zé Carlos Silva e o Davi Braga, com todo o problema que ele tinha também, ele ajudou bastante lá naquele ano de 92. Mas para mim quando nós terminamos, acho que foi em seguida já a eleição, né, do Grama. Era o segundo mandato, né? Então, quem tinha uma relação muito forte com ele era o Sebastião. Eu tinha pouco contato com ele, mas ele tinha apoiava um apoio muito forte lá nas ações da secretaria, no projeto. Eu me lembro que, na época, era o diretor do posto de saúde, lá do posto Inampes, era o Pérez, João Ulisses Pérez. E ele era uma pessoa boa de conversa, de entendimento, né? E a montagem da comissão no sentido de facilitar o acesso à marcação de consultas com a rede de especialidades, né? Depois que eu fui para o Inampes, eu fiquei como diretor do posto por algum tempo. E era muito difícil de gerenciar lá. A relação com a estrutura já bastante viciada, na questão de cumprimento de horários. E isso trazia bastante conflitos com os pacientes que procuravam o centro de saúde, né? O posto de atendimento que tinham dois na época, um na Moraes Salles, na Campos Salles, que era onde eu estava, e tinha o posto da Marreto Leme, onde era principalmente atendimento na área de ginecologia. E aí a gente considerava isso importante, ter essa integração, para você poder complementar o trabalho da rede básica, né? Então, a Maria Lúcia e o Zé Eduardo eles tiveram um contrato especial na secretaria, que era para gerenciar o posto de Jardim Conceição. E eles tinham uma postura política assim, muito agressiva.
e teve um momento que houve um conflito e bateu de frente com o Sebastião. E eles acabaram saindo. E, por curiosidade, a Maria Lúcia foi uma das diretoras desse posto de atendimento do INAMPS, que, por sinal, na época eu participei das reuniões para a integração com a secretaria, e o Gastão era o secretário. E, naquele momento, as reuniões foram muito produtivas, muito boas, e com propostas muito convergentes, e a Maria Lúcia foi uma delas. Ela é uma pessoa bastante inteligente e muito envolvente, assim, eu gostava, com todas as diferenças que tinha, eu tinha uma admiração muito boa por eles. Então, nessa fase do Jardim Conceição, que houve esse conflito, aí eles foram demitidos. Aliás, não houve renovação do contrato com eles. E teve movimentos lá, eles agitaram o máximo que eles puderam lá para tentar se manter, mas não conseguiram. Os secretários municipais, eles tinham assim muita resistência ao Moraes, porque o Moraes tinha uma capacidade de colocação muito grande e ele aparecia muito. E com isso causava assim, grandes ciúmes dentro da máquina administrativa da prefeitura entre os outros secretários. Tinha um diretor na área de finanças que falava que o Moraes ele era muito assim direto. Quando a gente tinha dificuldade para liberação de recursos, para compra de materiais e medicamentos, ele descia direto para falar com o diretor da área de finanças ou com o próprio secretário. Mas tinha um diretor lá que falava para ele assim, quando você quiser se aborrecer, você venha falar comigo. Era nesse nível a relação dentro da prefeitura. E a gente tinha um interesse grande que ele permanecesse, porque ele era uma liderança muito forte, a personalidade forte, não tinha compromissos promíscuos com ninguém, era uma pessoa extremamente ética, a vida toda que eu conheci, uma pessoa ética, uma pessoa que se relacionava, qualquer pessoa que conversasse com ele, ele fazia com que aquela pessoa se sentisse a pessoa mais importante. Isso, para mim, era uma coisa que eu admirava muito, essa capacidade dele de entender as pessoas e fazer com que as pessoas pudessem se sentir bem na presença dele, né? Mas aí a permanência, os interesses políticos são complicados, né? Daí teve um movimento dele ele se candidatou, e foi uma coisa que interessante, que ele tinha uma admiração pelo PT muito grande. Mas essa admiração começou a murchar. Foi uma época que o Lula veio em Campinas e ficou na chácara dele. Ele tinha uma chácara ali em Hortolândia. E o Lula exigia lá uísque importado na chácara. Ele ficou extremamente aborrecido. Ele perdeu o elan com o Lula. E ele foi candidato Na época, o PT queria que ele fosse candidato pelo PT, mas ele foi candidato pelo PMDB. Na época tinha o Magalhães Teixeira, que já tinha uma influência grande, era muito forte dentro do partido, né? Então, nós fizemos uma campanha com aquilo que foi possível, mas com a paixão e com o coração, né? Não, eu não tive informação dessa questão. O que eu tinha a informação é que o PT queria que o Moraes fosse o candidato. Agora, eu não sei essas resistências dentro do PT, como é que elas ocorreram, eu não me lembro dessa. Então, Domênico, eu não me lembro dessa articulação. O Moraes nunca fez qualquer comentário a esse respeito. E nem sei se ele ficou sabendo disso, viu? Mas uma coisa até que foi uma surpresa, porque quando ele foi... Porque ele tinha, assim, muita admiração pelo PT, né? E depois,
Pode ser que esse motivo que você está dizendo tenha influenciado essa mudança, né? Mas eu não tive esse conhecimento. Ou não me lembro, né? Eu me lembro dele ter ido, não me lembro depois do resultado. Mas eu me lembro que ele basou muito a atenção básica no mundo, tinha também, a gente tinha muita influência ali da OPAS, né? que foi Toda essa discussão da constituição da estrutura de saúde nas redes primária, secundária e terciária, né? Era uma fase realmente de uma criatividade, de uma coragem e de uma determinação, né? Mas a Sanasa e a CETEC foram muito importantes. Se não tivesse, acho que não teriam. Na época, o presidente da CETEC era o Oswaldo Bittencourt, e da Sanasa era o Bagnoli. E o Moraes pedia, eles acertavam o jeito, provavelmente o prefeito, eles deviam ter consultado o prefeito nessas decisões, né? Mas eles atenderam quase todas as demandas daquela fase inicial, que a gente não tinha orçamento para nada, né? O orçamento era para 3 unidades, postos de saúde, mas nem posto de saúde, era um ambulatório muito simples, né? Eu não me lembro muito. Eu participei, me lembro de ter ido, com o Moraes, acho que tinha um relatório. Eu só lembrar 2 pessoas que participavam lá da secretaria e eram pessoas que ajudavam muito lá, né? Um era a Rita, estatística, né? E a Cristina Pós. Eram 2 pessoas muito interessantes, né? Contribuíram muito lá com a secretaria. A Cristina com a capacidade enorme de redação. Nossa, me lembro, agora veio na memória a participação delas, né? E a Rita com as fichas de futebol. Eu participei do Conselho Fiscal da Unimed e um dia eu fui na reunião lá na casa do marido da Rita e ela estava lá, né? Foi a última vez que nós reencontramos. Mas tem uma lembrança muito boa lá. Aliás, não me lembro nada assim que tenha... Uma lembrança sempre muito agradável, embora as grandes discussões que a gente tinha. E com discussões, naquelas reuniões, tinha as tendências ideológicas que pegavam fogo, né? Mas no final a gente sempre fomos muito civilizados e conseguimos dialogar e debater e sem grandes traumas, né? Sabe, tinha uma secretária lá do prefeito que ele pedia autorização e tinha uma lista em branco, já autorizada, para que ele pudesse ir colocando os nomes na lista. E assim a gente fazia muito. E aí ele passava o nome lá para a secretária, já estava autorizado, mandava para o departamento pessoal e isso era realizado. E com isso ele tinha uma capacidade assim, de absorver as pessoas com qualquer tipo de ideologia. Basta se a pessoa tiver uma ética e uma pessoa tiver propósitos honestos e propósito de trabalhar com a população, podia não ser totalmente contrário à secretaria, mas se estivesse cumprindo essa missão de um bom atendimento à população, a gente dava o maior apoio, viu? Um deles eu lembro do Chico Francisco Monteiro, né? Chico Aratuba, né? Infelizmente falecido, né? Ele veio da cidade de Picos, no Piauí, que é a segunda cidade do Piauí. E nós ficamos amigos assim bastante íntimos e ele era uma pessoa bastante extrovertida e
comprometida com o trabalho. O outro tinha 2 argentinos. Não sei se você lembra da Mavi. Tinha Mavi tinha até esquecido deles. E eles... trabalhar comigo no Conceição. Isso. Esqueci o nome dele. E os 2, ele principalmente como médico, ele não tinha a licença para trabalhar como médico aqui. Ele era contratado como serviço especializado, mas atendia como médico, né? E o Moraes ele tinha uma atração assim, por pessoas marginalizadas, pessoas que eram perseguidas. Ele tinha uma coisa assim muito forte de proteção, de apoio para essas pessoas, né? Wilson e Lígia. Ana e Cláudia. Ana e Cláudia. A Ana, de vez em quando, eu encontro com ela. Mas foi... pessoas ótimas, né? Profissionais ótimos. Então, e a secretaria acolheu muita gente. Acho que foi muito importante essa... Muita gente perseguida. Eu acho que foi uma decisão muito sábia isso, de dar apoio para essas pessoas, né? Eu me lembro a gente... Moraes participava de palestras, né? Fomos em Itatiba, nesse estilo de teatros, etc. Um dia a gente estava ensaiando numa casa perto do hospital, acho que nós fizemos muito barulho e chamaram a polícia, né? Aí a polícia veio, ele falou assim, bom, uma hora tinha que acontecer, né? Então vai acontecer. No fim, fomos lá, conversamos, ficamos quietos e foi um próprio funcionário do hospital lá que reclamaram lá e fizeram. E a gente fazia palestra em fábricas, nós fomos em algumas fábricas, em que a gente tinha estruturado, já bem estruturado, as palestras eram muito dinâmicas, eram bastante interessantes. Olha, era para discutir tudo, principalmente política, viu? E cair de pau no sistema, isso a gente era especialista, viu? Até meio festivo demais para o meu gosto. Não. Depois nós filiamos, na época que ele foi candidato, nós filiamos no PMDB, né, na época. Mas a gente não tinha filiação nenhuma, não. Ele começou até a contratar, tinha 2 enfermeiras ou 3 enfermeiras que ficava mais no nível central de coordenação, né? Mas não tinha um trabalho lá no centro de saúde, né? Isso gerou bastante conflitos ali de administração, do ponto de vista de administração das enfermeiras, né? Que, aliás, a gente tem conflitos também dentro do hospital, né? Existe um conflito entre médico e enfermeira, é complicado, né? Na época nós fomos para Brasília, conhecer o Serviço Odontológico de Brasília, muito bom. Nossa, fiquei impressionado lá com a utilização de auxiliares. E aí foi tentando implantar em Campinas, né? Foi aí que surgiu todo esse protesto com relação à utilização de auxiliares. E essa delegação também de consulta de enfermagem, foi um processo bastante que deu margem a muita discussão, né? Hoje, de vez em quando, quando nós vamos tomar vacina, eu vou no centro de saúde. E aí, agora a última vez fui aqui no Centro de Saúde de Sousa. Aquilo ali, a lembrança passa um filme na cabeça, né? Olhando no centro de saúde, como é que as coisas funcionavam, né? E funciona, né? Hoje presta um serviço enorme para a população, né? Principalmente nessa fase da pandemia, né? Era uma participação pobre, viu? Na época, o Moraes ia com uma certa frequência, tinha uma certa grau de comunicação lá, mas o Estado tinha uma participação muito ruim. E mesmo na época que eu participei como secretário, eu fui algumas vezes lá
tive reunião no Palácio Bandeirantes. Uma das reuniões que nós fomos no Ministério da Saúde, uma época de inverno, que a Secretaria estava com problema de financiamento, e nós fomos lá, conversamos com o Jatene. Fomos recebidos pelo Jatene, o Bittar foi junto. E o governo do Estado soube que a gente estava lá reivindicando, solicitando uma verba. Na época, não sei que moeda que era, se era cruzado, mas em torno de 1 bilhão na época. E o governador solicitou a presença nossa lá, que era o Fleury. E o Fleury, ele solicitou, tivemos uma reunião com o Fleury. Me lembro que ele se dispôs e aprovou, ligou para o presidente do Banespa, na nossa frente. O presidente do Banespa estava em trânsito, não conseguiu atender. Ele falou, ele resolve o problema. Ele que vai resolver o problema de vocês. E nós recebemos esse dinheiro. E esse dinheiro ficou aplicado, na época, pela Secretaria de Finanças, e a gente ia rendendo juros, e a gente conseguiu transferir os valores para a Santa Casa, e houve alguma financiamento de ações, principalmente na época em que, de inverno, população carente, população de rua, e mesmo no Hospital Mário Gatti. Então, teve uma participação interessante do governo do Estado, que eu me lembro foi uma das participações maiores que houve. Mas o Estado sempre ausente. Então, ali tem uma pessoa que foi muito importante na Secretaria, foi a Marina, né? Marina tinha um estilo muito semelhante ao do Moraes, era um entusiasta, que onde o Moraes, o que o Moraes falava, a gente ia atrás. Muitas vezes a gente tentava puxar o freio de mão, mas é difícil de puxar o freio de mão dele. Então, a participação da Marina foi importante. A Marina, quando entrei na Casa de Saúde, a Marina era assistente social da Casa de Saúde. Eu conheci a Marina lá, e o Moraes também. E a partir de lá que surgiu essa amizade e essa convergência para esses objetivos aí de trabalho, né? Depois ela foi com o Moraes para Itu e, lamentavelmente, num dos retornos, houve um acidente em que o Moraes faleceu, né? Mas eu só sou o que sou hoje graças a ser moldado aí por esse período da Secretaria de Saúde, que foi uma área da medicina que eu tinha experiência zero, né? Eu tive que adquirir com o trem, consertar o trem com o trem em movimento, né? Olha, ele, desde que eu o conheci, ele já tinha essa questão do social, essa questão de... uma visão mais, vamos dizer, mais religiosa no negócio, ou não? Não era religiosa. Embora ele tivesse muito ligação com o pessoal, por exemplo, tinha o Dom Pedro Casaldáliga, lá que fazia um trabalho social importante na região norte do país, no Araguaia, né? E nós conhecemos ele, algumas vezes ele veio a Campinas, a gente reuniu com ele, e o Moraes tinha essa questão do social, a questão da justiça social, a questão de distribuição de renda, a questão da população ter acesso. Uma vez nós fizemos um curso com a Maria Nilde, né? Agora, a Maria Nilde era um curso dos marginalizados sociais, né? Quem participava da produção do país, mas não tinha o benefício da riqueza produzida, né? Então, isso ele tinha muito forte, desde que eu conheci. Olha, nós atendemos muitos pacientes que não tinham recursos, nós operamos lá no hospital. Ele fazia ambulatório em fábricas, né, na Duratex,
e tinha um trabalho, e a gente lá rações Duratex, não é de madeira, mas era o ramo de produção de rações, ração em Anhanguera. E quando ele se aposentou, quando ele entrou na secretaria, ele já estava numa fase já operando pouco. Ele tinha... Olha, quando eu me formei, ele tinha 25 anos de formado. Hoje a esposa dele é viva e tem 92 anos. Ele devia ter, hoje, por essa idade, uns 93, por aí. O pai dele, ele era um farmacêutico, tinha farmácia São Luís ali e o prédio ainda é ali da... Farmácia São Luís? Aqui? É ali na Conceição e quase esquina do Barão do Jaguara, né? Ah, é a esquina do Barão do Jaguara. Então, essa coisa dele, eu não sei... Não, a família dele é uma família de poder aquisitivo alto, assim, e ele... acho que não houve influência familiar aí, eu não sei de onde lia. Nossa, lia 2, 3 livros simultaneamente, era impressionante. Tinha uma livraria ali na Glicério, eu não lembro o nome. Eu ia com ele lá de vez em quando. Ele chegava lá, ele levava 2, 3 livros, já tinha livro reservado para ele. Ele era... Ele tem uma capacidade de conversar assim, enorme. E essa a questão da secretaria, acho que chegou num momento da vida dele em que isso abriu um horizonte enorme, um desafio grande e uma possibilidade de ser útil, mais útil, né, do que ficar atendendo o paciente. Então, conseguia ter... E tinha um problema grande de financiamento, né? A gente sempre discutia a questão do financiamento, né? A questão dos impostos que são arrecadados vão mais para o governo federal. Foi uma morte violenta de política e houve esse movimento na secretaria em protesto contra essa situação. E a gente tinha alguns amigos que foram presos políticos e o Moraes acolhia muito esses amigos nossos, né? A Maria Nilde, eu tive experiência com ela, sabe, em Socorro. Ah, é? Desde lá? Desde lá. Eu conheci a Maria Nilde em Socorro. A Olga também, já deve ter conhecido. Porque tinha lá o curso experimental. Era um curso ginasial, mas era a parte experimental. A parte não, mas... origem vocacional. Ela e a Maria Nilde. Na época, eu morava num hotel da minha tia. E a Maria Nilde hospedava no hotel. Então, eu tinha um contato maior com ela. Quando ela veio para a secretaria, eu não tive chance de conversar com ela naquela época para lembrar desse episódio.